É um prazer enorme estar falando com você. Sei da audiência do programa, sei que tem muita gente ligada, e é interessante que a gente possa trazer essas notícias não tão boas, né, em relação ao trabalho jornalístico realizado e as consequências que isso acabou trazendo, né? Oscar, teve uma moção de aplausos para ti, né? Nossa! A diretoria executiva da Associação Baiana de Imprensa, reunida na manhã do dia 12 de março, então ontem, né? Apresenta moção de aplausos ao jornalista, poeta e compositor Oscar Paris pela determinação e irresoluta firmeza pessoal no enfrentamento ao caso típico de assédio judicial, somente encerrado com decisão recente da unânime, né, da Superior Tribunal de Justiça, 20 anos depois de iniciados os processos. Eu tenho que participar dessa moção de aplausos, Oscar. Obrigado. Muitos e muitas jornalistas por aí têm que enfrentar. E como é que foi? O que aconteceu? Conta pra gente como que começou isso. Pronto, vou tentar fazer um resumo breve para não me estender muito. É o seguinte, eu era apresentador de um programa aqui na Bahia que chamava Cartão Verde Bahia. Um programa que existia nacionalmente, mas tinha suas versões regionais. Eu era apresentador desse programa e era cronista do Jornal à Tarde, aqui também da Bahia, um jornal de grande circulação no estado e tal. Bom, como jornalista, eu acabei descobrindo, através de fontes, que dentro da Federação Baiana de Futebol havia todo um documento, toda uma vida pregressa de um atleta, Liedson Muniz, falsificada. Aquela vida dele não existiu. Por que isso? Porque depois da Lei Pelé, que virou Lei Zico e tal, tem a questão da formação do atleta, para você entender. Então, um atleta, quando é formado num clube de base, tipo assim, ele chega 15 anos num clube e fica até os 20, quando esse atleta é vendido para o exterior, esses anos de formação têm que serem pagos a esse clube que formou, mesmo que não seja esse clube que o tenha vendido para o exterior, compreendeu? Então, o Liedson era jogador do Poções, um time de futebol profissional aqui do interior da Bahia, da cidade de Poções, foi vendido para o Prudentópolis repassou para o Corinthians repassou para o Flamengo, e o Flamengo vendeu ele para o Sporting Lisboa, de Portugal. Perfeito. Quando chegou em Portugal, o Sporting Lisboa recebeu a conta. Você tem que pagar 8 anos ao Poções de formação do Liedson. Só que o próprio Liedson fez uma carta, assinou dizendo, mas eu não fui formado no Poções. Eu cheguei no Poções com 20 anos, eu era atleta amador de uma liga que não é formadora de atletas, de uma liga municipal que faz aquela seleção de bairro, aí junta para jogar contra outra cidade, não é um clube formador. Tá dando para entender? Então, veja, então apresentaram uma conta lá para o esporte que ele tinha que pagar 8 anos de formação ao Poções. Aí o Liedson disse, não, mas eu não fui atleta das divisões de base do Poções. Escreveu uma carta, assinou e mandou para o clube. O Sporting Lisboa acionou a FIFA. Estão me cobrando uma conta que, segundo o próprio jogador, não existe. Ele não foi formado pelo Poções. Aí a FIFA pede explicações a quem? A Confederação Brasileira de Futebol, porque foi ela que passa os documentos para a FIFA, que por sua vez pede explicações à Federação Baiana. Vocês me deram aqui esse negócio, eu mandei para a FIFA, e a FIFA está dizendo que isso não existe, e o próprio jogador está dizendo que não existe. A Confederação Baiana, a Confederação Brasileira, faz essa cobrança também, eu tenho todos esses documentos, inclusive, faz essa cobrança da Federação Baiana. A Federação Baiana, quando se vê acuada, não tem como explicar, porque a ficha do atleta tinha erros crassos. Ele nasceu em 1889, a primeira carteira de trabalho foi expedida em 1900, o primeiro contrato profissional em 1902, e aí tinha lá, com 13 anos ele era mirim do Poções, mentira. Com 14 ele era infantil, mentira. Com 15 ele era juvenil, mentira. Com 17 ele era júnior, mentira. Ele nunca jogou no Poções nas divisões de base, como eu disse, ele chegou ao Poções só com 20 anos. Então forjaram esse documento, perfeito? Para que o Poções, claro, alguém ia se beneficiar com isso. Eu não sei exatamente quem, se era exatamente a diretoria do Poções. E um parêntese aí, o grande detalhe disso tudo, minha colega,
É que eu, enquanto jornalista, eu fiz o trabalho, mostrei onde estava o erro, mas eu não apontei o dedo para ninguém. Eu não disse que foi A, ou B ou C que fraudou o documento. Ao contrário, eu fiz foi a pergunta: quem fraudou esse documento? E, inclusive, na própria reportagem que ensejou esses processos todos, eu vou até a Federação Baiana de Futebol e entrevisto o presidente, que hoje é presidente da CBF, né? Hoje ele é presidente da CBF. Está cada vez mais poderoso. E eu vou e entrevisto ele, pergunto para ele, quem é que fez isso aqui? Acontece que no decorrer da reportagem, eu entrevisto uma funcionária da federação. E essa funcionária diz com todas as letras, com a cara limpa na tela, diz com todas as letras, quem mandou eu falsificar esse documento foi o presidente. Ela diz isso. E o engraçado é que ela nunca foi processada. O processado fui eu. Aí o que ele fez? Aí entra a questão do assédio judicial, né? Ao invés de reportagem, você informa que, segundo a fonte e tal. Claro, não, inclusive. Lógico, mas e a matéria é para TV, quer dizer, ela mesma falou no microfone, eu não precisei dizer nada, ela mesma disse. Ela botou a cara, exatamente. Ela pegou e disse, quem me pediu para fazer isso aqui foi fulano de tal. Ainda perguntei, você tem certeza? Ela disse, tenho, porque esse nome, Liedson, ninguém mais esquece. Só existe um no mundo, segundo ela, né? Claro que deve ter outros, mas enfim, realmente é um nome atípico, digamos assim, né? Não é uma coisa não é tão comum ver. A gente não tem tantos Liedsons aí na vida, né? Então ela deu essa declaração. E essa matéria a gente fez com todos os documentos, a carta de Liedson, documento da FIFA, documento da Confederação Brasileira de Futebol, documento da Federação Baiana de Futebol, documento da Liga Valenciana atestando que Liedson esteve lá até 99, ou seja, contrariando tudo que estava naquele documento falsificado. Aí o que a federação fez quando se viu acuada? Ela pegou, emitiu um outro documento, um ano depois, somente um ano depois, emitiu um outro documento ratificando ou retificando os erros, e aí sim dizendo que o Liedson realmente chegou só com 20 anos ao Poções e tal, e esse certificado anula o certificado número tal, que é aquele que estava todo errado, entendeu? E aí ficou por isso mesmo. Quer dizer, o Poções não recebeu essa bufunfa toda, recebeu, na verdade, apenas por um ano, que ele tinha de fato direito, porque se o jogador chega com 20 anos e sai com 21, até 21 ele ainda é da base, ele ainda é considerado jogador de base, então o Poções recebeu por um ano e não por 8, né? Seria uma grana bem maior. Caso não foi você o responsável, né, Oscar? Não foi você não, absolutamente. Que pediu ele receber esse dinheiro, foi o próprio jogador, né? Sim, claro, a FIFA, a CBF, todo mundo pediu explicações à Federação Baiana de Futebol, que pegou e confeccionou um outro documento desmentindo aquele que era tudo errado e aí sim colocando os fatos verídicos na ficha do atleta. Bom, eu fiz a reportagem com questionamentos, né, de quem teria sido, embora a funcionária já tenha afirmado que tenha sido o presidente, eu fui até ele, dei espaço para ele na mesma matéria, ou seja, aquele trabalho jornalístico, ouvi as duas partes, ouvi todos os lados, fiz tudo bonitinho. E fui lá e perguntei a ele, mas não está estranho isso e tal? Não, isso acontece, pode acontecer e tal, mas só um ano depois vocês retificarem, só depois da CBF e a FIFA instigarem vocês, quer dizer, não foi algo espontâneo, a gente errou aqui, vamos arrumar. Não, só arrumou porque foi pressionado. Eu fiz a reportagem e joguei no ar. Aí houve aquele boom todo, né? Abri espaço, como eu te falei antes, eu era apresentador do programa Cartão Verde, abri espaço no programa para o advogado da Federação Baiana de Futebol, que esteve no programa, deu suas explicações, não convenceu absolutamente ninguém, mas deu as suas explicações, o espaço estava aberto, tranquilo, fiz meu trabalho, fui para casa dormir numa boa. Fiz jornalismo somente. Quando eu vejo, minha amiga, eu tenho processos em todas as varas de Salvador. Ele abriu vários processos com a mesma causa, com o mesmo motivo, digamos assim, em varas diferentes, para me exaurir economicamente, emocionalmente, enfim, eu não conseguia mais trabalhar, porque eu tinha que estar toda hora numa audiência, entendeu? Então, aí o que aconteceu? Os veículos também não foram parceiros, eu acabei saindo da TV e saindo do Jornal à Tarde, nenhum dos veículos me disponibilizou os seus departamentos jurídicos, eu tive que me virar sozinho, e aí eu tenho que fazer aqui um agradecimento, um elogio e uma ode ao doutor Gileno Félix e ao filho dele, Amon Félix, que nesse período, quase 2 décadas, me defenderam
com força e vontade durante esse tempo todo, e justamente porque o jornalismo foi feito da maneira como eu aprendi com Evânia Reich, com Aurélio Decker, lá no Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcho, né, eu moro na Bahia há 36 anos, mas na verdade eu sou de Porto Alegre. Então eu fiz aquele jornalismo que me ensinaram na prática dentro da redação do jornal NH. E exatamente por ter feito assim, é que eu ganhei os processos em todas as instâncias. É isso que eu quero transmitir aos meus colegas jornalistas. Não tenham medo de fazer. Se vocês fizerem a reportagem, a matéria, a denúncia documentada, provando aquilo que você está falando, não tem justiça que te pegue. Não tem denúncia de calúnia, difamação. Toda a denúncia que eu fiz, toda a reportagem mostrando tudo que estava de errado, foi com documentos, provando com documentos, além do depoimento das pessoas que estiveram envolvidas nessa história. Então, eu consegui, em Salvador, zerar, né, venci em todas as varas, ele recorreu, sempre recorreu de todas, foi perdendo, até que ele recorreu na última instância, o Tribunal de Justiça da Bahia, última instância aqui na Bahia, e perdeu por unanimidade. Aí, como ele não tinha mais saída, correu para Brasília, no TJ, né? Aí foi para o Superior Tribunal de Justiça e perdeu de novo, por unanimidade, agora no dia 6. Então, a gente está agora no aguardo para saber se, mais uma vez, ele vai ou não recorrer ao Supremo, que é a última instância que ele ainda pode recorrer. A gente acha, juridicamente, as análises do advogado, e por todos os resultados de todos esses processos, a gente acha que também não lograremos êxito, né? Então, talvez ele nem entre, mas a gente não sabe, porque a ideia dessas pessoas é te macular, é o assédio jurídico mesmo, né? Porque você tem essa preocupação na sua cabeça. O jornalismo, Oscar, é nossa democracia, né? Acho que todos nós, jornalistas, sabemos que o jornalismo, a comunicação, ela faz parte, ela é um pilar, né, como tu disse, da nossa democracia. E atacar um jornalista por ele estar fazendo o trabalho dele é justamente com essa intenção de silenciar, né? Silenciar você, silenciar os outros também. Exatamente. Por tabela, silenciar todo mundo, né? Eu aqui, como uma quase jornalista, né? Uma pseudo-jornalista ainda, vejo você, que é um cara ali sensacional, ali sendo processado, sofrendo tanto por 20 anos, né? Com esses processos, com esses assédios judiciais. Posso ficar com medo de fazer uma reportagem sobre o prefeito de Chapecó, Santa Catarina, que, né, ataca todos que vão contra as suas ideias ou ideais. Então, a gente tem o caso da Amanda Miranda, que apresenta um programa aqui no Portal Desacato, à noite, né, na nossa Noite Livre, passando a limpo o nome do programa dela. A Amanda Miranda é uma jornalista que faz diversas denúncias sobre as políticas de Santa Catarina. Uma das denúncias que ela fez, Oscar, para você ter noção, ela pegou lá no Portal da Transparência os gastos públicos que estavam lá da Júlia Zanata, da deputada Júlia Zanata. Ou seja, informações públicas. Informações públicas. Para te ter ideia, a Júlia Zanata, a deputada Júlia Zanata, processa a jornalista Amanda Miranda por conta dessas informações que ela publicou, que estavam públicas. Então, esse tipo de coisa fazem justamente, Oscar, porque sabem que nós, jornalistas, não somos da linha burguesa, né? Nós não temos. Então, a gente... Falta papel. Falta papel. Então, qualquer ação judicial para nós também pesa, mesmo que nós estejamos certos, mesmo que nós estejamos respaldados pela lei, ainda assim pesa. Então, eles vão ali, metendo processo para justamente silenciar a gente e outros jornalistas que estão começando, como eu, por exemplo, ficar com receio. Será que eu faço essa reportagem? Será que eu escrevo essa matéria? Se eu não tenho cacife, eu não tenho, daqui a pouco, a visibilidade, né, que eu preciso para que eu seja também defendida nas redes sociais, que hoje em dia a gente depende muito, né, das redes sociais. Mas, enfim, pode... Essa questão do assédio é um negócio muito sério e que os sindicatos dos jornalistas, dos radialistas, enfim,
tem que estar preocupado com isso, porque é uma forma de silenciar e uma forma muito capciosa, muito nojenta, é um jogo muito sujo, é uma queda de braço, onde o poder econômico vai sempre levar vantagem. Eu cito sempre como exemplo Paulo Henrique Amorim, o saudoso Paulo Henrique Amorim, que certa feita ele falou que ele tinha tantos processos que às vezes ele tinha que viajar de carro ao interior, porque o cara não processava ele na sede onde ele estava, não, abria um processo numa comarca diferente para ele ter que se deslocar até não sei aonde, e é válido, não era um não, quer dizer, isso vai exaurindo, né, emocionalmente, financeiramente, você tem que ter advogados que estejam dispostos a te defender, às vezes sem receber nada, né? Como foi o meu caso muitas vezes, porque eu acabei no meio desse furacão, né? Eu fiquei desempregado, fiquei um período, a TV saiu fora, o jornal também não quis se meter, aquela coisa toda, né? Porque você sabe que existem os apoios, os patrocínios, a Federação Baiana de Futebol, como todas as federações, são instituições privadas e endinheiradas, têm seus departamentos jurídicos completamente organizados, então eles têm mecanismos, meios, formas de exercer esse assédio judicial. E se você não estiver preparado e não tiver o apoio do veículo onde você trabalha, a possibilidade de você se ferrar ou ficar 20 anos nessa batalha como eu é muito grande, entendeu? E eu volto a repetir, a sorte não é sorte, modéstia à parte, mas o bom é que eu fiz jornalismo, eu provei por A mais B mais C que aquilo ali estava errado, e eu não apontei o dedo para ninguém, eu perguntei quem é o responsável por isso aqui, né? Então isso, além, evidentemente, do excelente trabalho do advogado Gileno Félix, do seu filho Amon Félix, mas isso é que deu sustentação para que nos tribunais todos os processos fossem arquivados, fossem dados como vitória para mim, enfim, todos eles não deram absolutamente nada, eu não fui condenado em momento algum, porque a reportagem foi feita dentro dos princípios éticos, dentro dos princípios que norteiam o bom jornalismo, ou seja, ouvir todas as partes, colocar todos os documentos na mesa, fazer todos os questionamentos possíveis, sem apontar, sem dizer, sem querer ser juiz e jurador, o juiz que julgue e dá a sentença, quer dizer, eu não fiz isso, né? Eu apenas levantei o problema para quem de direito resolver. E o detalhe, ninguém resolveu nada, viu? Ficou só a nível de reportagem mesmo. O Ministério Público da Bahia, através do promotor Tironi, entrou com uma denúncia baseada nessas reportagens contra a Federação Baiana de Futebol e o seu presidente, porque viu ali indícios de fraude. Mas o próprio Ministério Público não teve a sua petição acatada pela Justiça. Quer dizer, o Ministério Público também entrou na briga, mas não deu em nada para ele. Quer dizer, então, essas coisas que a gente não entende, né? O próprio Ministério Público vê indícios de fraude, entra com uma ação e a Justiça não acata. Agora, contra o jornalista, a Justiça acatou todos os processos que foram impetrados, né? Quer dizer, depois deu ganho de causa, tudo bem, mas não era nem para ter acatado. E, principalmente, uma coisa que eu acho que os deputados aí que fazem, às vezes, deveriam estar preocupados com isso, é essa coisa, na minha opinião, deveria ser proibido você abrir 3, 4, 5 processos sobre a mesma coisa em várias diferentes. Né? Para mim, a justiça declara, isso aqui já está na segunda vara, por que você está vindo aqui na 10ª? Isso aqui já tem, entendeu? Eu acho que deveria ser assim, principalmente com a tecnologia, com as condições que nós temos hoje em dia, né? Você entrar num arquivo, você vê tudo, sai a ficha corrida do sujeito toda. Quer dizer, punição para isso, né, Oscar? Deveria ter punição para quem faz isso, exatamente. Já tem, você vai ser punido, então você vai ser processado pelo Estado, porque você exatamente, e você sabe que isso é tipificado, é assédio jurídico, assédio judicial, eu não sei exatamente qual é o, né? Mas é uma forma de assédio, é uma forma de te assediar, é uma forma de te exaurir, é uma forma de te eliminar no pior sentido, né? Vou te calar sua boca, vou te processar, você vai gastar dinheiro com isso, os veículos não vão querer comprar tua bronca, você vai ficar desempregado, vai ficar mal falado, tem mais essa ainda, né? Porque, o cara 10 processos contra o cara, o que será que ele fez, né? As pessoas não têm a clareza
de tudo que está acontecendo nos bastidores. Né? Então, no Brasil, só o fato de você estar sendo processado já é motivo para você ser execrado. Você vê que aquele deputado ignorante chegou lá na Câmara de Deputados e disse para Flávio Dino, você tem 240 e tantos processos, que não era processo nenhum, né? Ele estava lá na Jus Brasil, às vezes como testemunha, às vezes como reclamante, e o ignorante... Brasil... Não é? Virou piada. Mas para você ver, se um deputado... Imagina, se um deputado que tem a obrigação da Comissão de Justiça, hein? Se um deputado da Comissão de Justiça comete uma gafe dessas, né, é motivo de piada, você imagina o cidadão comum, que não tem acesso às informações e que só sabe que você está sendo processado por uma entidade, uma instituição, do peso de uma federação baiana de futebol, né? Que você sabe é uma entidade privada, assim como a CBF, e que é muito forte financeiramente, enfim, tem poder em todas as instâncias. Né? Mexeu com o futebol, mexeu com a massa. Né? O futebol é coisa grande, né? Desculpa, eu estou falando, atropelando, mas é... Imagina, estou adorando te escutar. Dentro desse assunto mesmo, o Raul Fittipaldi, nosso diretor aqui, ele falou: Luciano Hang, Douglas Garcia, Silvinei Vasquez e Gustavo Gayer já nos processaram ou assediaram aqui o Portal Desacato. Porque, Oscar, tu sabe que o Portal Desacato nós somos uma cooperativa, né? Nós não somos uma empresa de comunicação, né? Nós somos uma cooperativa de comunicação. Então, para nós ainda tipo, afeta, a processou o Portal Desacato, processou a todos nós, né? que somos cooperados e cooperadas do Desacato. Então, diferente, às vezes, mas por um lado tem a parte que é muito boa de ser uma cooperativa, que nós cooperados e cooperadas somos defendidos, né? Diferente do que infelizmente aconteceu contigo, né? Que trabalhava numa mídia privada, eu imagino. Então, não, a TV é do Estado. A TV é do Estado. É do Estado, é a TV Educativa da Bahia, né? A TV é do Estado. O particular é o Jornal à Tarde, ou seja, eu trabalhava numa empresa privada, que era o Jornal à Tarde, onde eu era cronista, e era apresentador e repórter de uma TV pública. Uma TV pública. Quer dizer, eu tive a experiência ruim nos dois. Caramba! No nosso caso aqui, como é cooperativa, a gente se defende, né? Somos. Né? Olha o detalhe, colega. Olha o detalhe curioso. Olha o detalhe curioso. A matéria, porque no jornal eu era cronista, então eu replicava a matéria na crônica. Mas na TV a gente jogou a matéria no ar, né? E a matéria acabou indo para o Brasil e tal, não sei o que mais, tal. Aí, eu fui processado, e a TVE também. Eu e a TVE, porque a TVE era o veículo e tal. No meio do processo, tiraram a TVE. O Algoz tirou a TVE. Disse, não, vamos processar só ele. Detalhe, a TVE, a partir de então, passou a transmitir ao vivo os jogos do Campeonato Baiano. Dá para entender? Óbvio. Nada surpresa, né? A gente não pode falar exatamente, mas dá para entender. Dá para entender, né? E aí eu te digo, aí eu tive que virar assessor de comunicação, porque eu sempre fui repórter de rua, sempre fui apresentador, meu negócio era estar com o microfone na mão e tal, não sei o quê. Como as portas se fecharam, porque você sabe que o poder cooperativo, que não é o de vocês, né? Eu estou falando de outra coisa que você está entendendo, né? É muito grande, as portas se fecharam mesmo. Aí eu tive que me reeducar, tive que, enfim, reinventar. Tive que dar uma guinada. Aí virei assessor de comunicação, fui trabalhar em empresas estatais, fui trabalhar em empresa privada, mas para poder sobreviver, né? E hoje estamos aí nessa batalha. Eu tenho uma pequena empresa de comunicação junto com minha esposa e tal, e a gente continua levando a vida, agora de maneira bastante, não vou dizer modestíssima, mas sem grandes arroubos, né? Porque, afinal de contas, os processos ainda estão aí, ele ainda pode recorrer e por enquanto, nenhum veículo bateu em minha porta. Então, tem que segurar a onda, né? Olha, se a gente tivesse condições, Oscar, tu vinha aqui fazer os comentários
dos esportes. Pô, seria uma honra, seria uma honra. Nossa. Bem, só que aqui é assim, ó, é trabalho e trabalho. Depois me manda o telefone do RH que a gente conversa. Não tem RH, não. Demanda o telefone do Raul Fittipaldi, o nosso diretor aqui, ó. Então, me responda uma coisa, por favor. Evânia Reich é a gaúcha, Evânia Reich? Não é a gaúcha. A Evânia Reich é a nossa apresentadora aqui. Ela também tem um programa que ainda não retornou, mas é bem possível que retorne. Você sabe por que eu fiz essa pergunta? Eu fiz essa pergunta. Nossa, uma pessoa maravilhosa, jornalista, educadora, autora de vários livros. E eu só sou jornalista por culpa dela. Ah, é? Olha só que coincidência. Por isso que eu achei uma coincidência enorme. Eu digo, mas será que é a Evânia? Porque essa Evânia que me descobriu, segundo ela, com talento para ser jornalista. E aí eu fazia sociologia, imagina, eu fazia sociologia na universidade. Aí, por causa dela, eu acabei indo trabalhar na redação, acabei mudando o curso para jornalismo, e aí já fazem 36 anos que esse vírus entrou na veia e não sai mais. E depois que entra, né? Eu também, quando eu não sabia o que fazer da minha vida, eu fiz engenharia de controle e automação, caí de paraquedas nessa área, nunca gostei de cálculos, mas daí trabalhei a vida inteira nisso. Sou péssima em cálculo. Não, aliás, a maioria dos comunicadores, exceto aqueles que estão na área de economia, a maioria dos comunicadores não se atrevam a fazer contas, por favor. E aí Aurélio Decker, falecido Aurélio Decker, que foi diretor de redação e diretor do jornal NH durante muitos e muitos anos, um fantástico jornalista, um fantástico repórter, ele dizia, por favor, quando vocês fizerem uma matéria e essa matéria exige a presença de números, ou resultados, ou contas, por favor, tragam para a redação, dê para o matemático fazer a conta e depois só pega o resultado e bota no teu texto. Não vá você fazer a conta, porque jornalista não sabe fazer conta. E é verdade, né? Quem é de humanas não é de exatas, não adianta. Nunca confio no jornalista para fazer conta, é isso aí. Não, exceto se for da área de economia, porque daí se especializou, né? Fui buscar alguma coisa na área de letras, que eu fiz ainda uma na área de direito, um curso tecnólogo na área do direito, para não fazer o direito, né? Porque vai que eu não gostasse também do direito. E aí, quando eu terminei esse, eu perguntei o que tem na área de letras. Ah, tem jornalismo. Pá, eu adoro jornalismo. Então, aí você... E aí você vê, aí com essa coisa de escrever e tal, que eu vivo daquilo que eu escrevo, né? Ou do que eu falo, enfim. Aí, em função disso, acabou rolando 2 livros, né? Eu tenho um livro chamado 0 a 0, que é sobre a minha história com o futebol, porque eu também fui jogador de futebol e tal, essas coisas todas. E, em função da Copa do Mundo última, de 2022, eu publiquei um outro livro, Poesias da Bola, com 22 poesias. Por quê? Porque a Copa do Mundo era no ano de 22, era a 22ª Copa do Mundo, um jogo de futebol é feito com 22 jogadores, 11 para cada lado, então eu fiz 11 poesias e publiquei esse livro, Poesias da Bola, que fala sobre a rede, sobre a bola. Oi? Onde que a gente consegue esses livros? Para quem quiser. Olha, a livraria que estava fazendo essa distribuição, essa venda e tal, é aqui em Salvador. Eu não tive esse alcance todo, né? Ficou mais por aqui mesmo. Mas se alguém tiver interessado no livro, é só me procurar aí, dar um toque lá, @Oscar Paris no Instagram, pelo Facebook, enfim, é fácil de achar, não tem problema. Vamos conversar então com a nossa parceira, Oscar, que é a Editora Insular, que é lá de Floripa. A Editora Insular, a gente tem uma parceria com elas, que para quem se inscreve aqui, para quem é membro, se inscreve como membro do nosso canal no YouTube, concorre toda semana um livro da Editora Insular. E eles só mandam livros de autores e autoras latino-americanos. Que então, legal! O livro pode estar incluso nisso, né? Bom, então estamos aí, seria uma honra. É um livrinho modesto, 50 páginas, uma coisa rápida mesmo.
Porque eu peguei o lado lúdico do futebol. Então eu falo a bola velha, né? Aquela bola que está jogada lá no canto, que ninguém mais dá bola para bola, né? A rede, a chuteira, a bandeira, o gandula. Quer dizer, eu não fiquei só no atleta, só no artilheiro, só no... Entendeu? Eu peguei essas nuances do futebol, assim. Então, quando você faz poesia de um ser inanimado, como a rede, por exemplo, né? Você dá vida a essa rede, que na verdade é um objeto parado ali, né? Então você é uma maneira que eu achei, enfim, e apostei nisso, de trazer a criança ou adolescente que gosta do futebol para a literatura, através da poesia. Porque daí você capta, né? Você captura o cara, é futebol, vou ali ver o que é, né? Aí você captura o cara e daqui a pouco o cara está lendo poesia, está consumindo literatura e não está nem percebendo. Então a ideia também rolou por aí, né? Que legal, parabéns, Felipe. Fazer as pessoas lerem é uma coisa legal, né, bicho? É uma coisa que me dá muito orgulho, assim, porque eu fui cronista do Jornal à Tarde durante 8 anos. Então, eram 2 crônicas por semana. Então, você vê que se eu pegar todas essas crônicas, dá uns 10 livros também. Se eu for fazer uma compilação se eu for fazer uma compilação de crônicas... Oi? Dá para fazer, ué? Seria muito legal. Eu estou com outros projetos. Durante muito tempo, eu fui repórter de polícia, né? Inclusive, agora há pouco tempo, eu acabei trabalhando como assessor de comunicação da Polícia Civil da Bahia, imagina. Fiquei quase um ano lá fazendo essa assessoria. Então, eu estou escrevendo, tá meio que no meio, assim, um livro sobre um caso policial real que aconteceu, que eu cobri, mas que eu estou adicionando ingredientes fictícios, para não ficar na realidade nua e crua, né? Até porque foi um caso que mexeu muito comigo, né? Eu posso até dar um spoiler aqui. De uma mãe que assassinou os filhos gêmeos pequenos com tiros dentro de casa, matou os 2 e se matou na sequência, né? E aí, quando eu cheguei na cena do crime, nessa época, o jornalista ele era mais entrão, né? Então, quando eu cheguei na cena do crime, eu estou falando de coisas de 30 anos atrás, quando eu cheguei na cena do crime, eu vi aquela coisa, assim, não tem nem palavras para te dizer, né? Você vê 2 crianças, né, de 6 anos, cada uma em sua cama, né? E a mãe ainda deixou as roupinhas delas por um inteiro, todas separadinhas, tal. Um negócio muito técnico, assim, muito horroroso. Aí deixou um bilhete, tal. Enfim, eu peguei assim. Há muito tempo que isso vem batendo na minha cabeça, aquelas imagens nunca saíram da minha cabeça. Aí eu disse, quer saber? Eu acho que o jeito de catarse, de expurgar isso, enfim, né? Escrevendo sobre isso, né? Fazendo alguma coisa. Aí eu estou desenvolvendo esse livro, estou contando essa história, e evidentemente que eu vou fugir um pouquinho da realidade, porque eu acho interessante botar outros ingredientes para que a leitura, para que a obra, vamos chamar de obra, fique mais palatável também, né? Porque senão vira uma reportagem policial. E essa reportagem policial eu já fiz na época, né? Então eu quero fazer uma coisa diferente, botar alguns outros ingredientes. É isso. Por enquanto, o plano é esse. E o legal de escrever, né, Oscar, é que você acaba entendendo tantas outras coisas, né? Porque você precisa estudar, nesse caso, nossa, claro, a psicologia, né? Para uma mãe você acaba encontrando respostas, né? Isso, exatamente. Então, para perguntas que talvez você nem pensou em fazer, mas a resposta veio. Talvez antes da pergunta, né? É uma coisa meio... E também parte para aquela questão é um exercício humana, legal. Né? Eu me amarro em escrever, né? Escrever é um negócio bem legal. E agora, eu vou estar numa missão, numa expedição, cujo coordenador já deu entrevista para vocês. Eu vou estar naquela missão navio, aquela expedição da Marinha com a Fiocruz pelo Rio Paraguai, atendendo as populações ribeirinhas. Eu vou ficar 25 dias embarcado num desses navios da Marinha, junto com a Fiocruz, fazendo a divulgação desse trabalho fantástico que é desenvolvido pela Marinha, pela Fiocruz, pelos governos do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, com o apoio de universidades do Brasil e do exterior, enfim. Aí eu vou estar nesse bolodório também. Eu estou sempre arrumando um problema, né? Então, só me iludiu aqui, né? Que podia vir ajudar aqui a gente no Portal Desacato.
Tá cheio de trabalho aí. Tá só me iludindo. Não, mas é que de alguma forma ou de outra você tem que dar uns petelecos, né? Porque senão a coisa não rola. Né? Tem que deixar as portas abertas todas, né? Veja só, tem um de 26 fazendo agronomia na universidade e outro, um casal de gêmeos de 14. Então eu preciso dar um jeito, né? Oscar, muito obrigada pela tua participação. Eu te agradeço. Adorei. Conte com a gente sempre que precisar. Vocês fazem um trabalho maravilhoso. Essa coisa de vocês abrirem um espaço, não necessariamente para coisa só de Floripa, de Santa Catarina, enfim, do sul do país. Eu acho isso tão fantástico. Não, isso é tão fantástico, porque vocês abrem um leque de possibilidades para que o ouvinte, o telespectador, enfim, as pessoas que seguem o trabalho de vocês, tenham essa capilaridade, possam saber de mais coisas, né? Não ficar naquela aldeia diminuta do seu, enfim, ali na sua área só, né? É interessante que as pessoas tenham esse acesso a informações que rolam pelo país inteiro e que acabam influenciando na vida de todo mundo, né? Essa vitória jornalística não é minha, essa vitória é do jornalismo, é nossa. Eu celebro ela com você, com os nossos colegas, com todos esses que se atrevem a fazer o tal do jornalismo. Eu só tenho a agradecer a você, muitíssimo obrigado, sucesso, estarei sempre às ordens, inclusive com livro, se precisar. Isso aí, muito obrigada, Oscar, um beijo e até uma próxima.